Amém. Louvado seja o nosso Deus, no qual nós podemos descansar, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de aflição. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Há somente um corpo e um espírito, como também é uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há somente um corpo, um espírito, também uma só esperança, na qual vocês foram chamados. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa noite. Pedimos, ó Pai, que Tu fales aos nossos corações através da Tua palavra. Que assim como o Senhor fez para aquela igreja que estava em Éfeso, trazendo resposta, alimento, consolo, conforto, motivação, esperança, visão, que o Senhor também traga sobre nós nessa noite esses elementos, de modo que possamos viver a fé de uma forma mais amadurecida e que glorifique o Teu nome em tudo. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se desse um tema para esse sermão, foi exatamente aquele tema, pensando em trabalhando para a unidade da igreja. Unidade da igreja. Quando nós temos uma companhia, um quartel, um pelotão, aquela turma, aquele grupo de homens é chamado de unidade. E não é à toa que eles são chamados de unidade, porque a movimentação deles, por mais que seja diferente na estratégia, mas ela tem um objetivo comum. Ela tem um alvo, ela quer alcançar algo. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, nós não vemos nada diferente disso. Até mesmo pelas palavras que o Senhor Jesus usa para tratar da igreja, para falar da igreja. Na verdade, Jesus, ele chama a igreja de corpo. E fala que ele mesmo é o cabeça dessa igreja, que é o corpo dele. Então, nós estamos falando sim de uma unidade. Nós não somos um exército, ou nós não somos grupos diferentes. Nós não somos pessoas que cada uma vai puxando para um lado, não. Nós somos um corpo só, direcionados por um só cabeça. É o comentarista bíblico Russell Champlin. Ele vai dizer que se um corpo tivesse mais de uma cabeça, se nós víssemos o desenho de um corpo com mais de uma cabeça, isso seria aterrorizante. Isso seria uma anomalia, isso não é comum. Então, quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós não olhamos para um corpo com um monte de cabeça, cada uma tentando puxar para um lado. Não, não é essa a imagem que Jesus diz, que Jesus vê, que Jesus pinta, que Jesus nos ensina. Ele ensina que é um corpo, e esse corpo tem uma cabeça. É assim que Jesus Cristo começa a tratar a sua igreja. E como falamos nessa manhã, isso não é à toa que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve justamente isso porque aquela igreja vivia um problema de unidade. Vivia um problema de união. A igreja de Éfeso, embora fosse uma boa igreja, ela vivia um problema de dificuldades. Irmãos, nós podemos ser uma boa igreja, nós podemos ser uma igreja onde Deus opera, nós podemos ser uma igreja onde Deus investe e ainda assim sermos desobedientes a Deus. Sabe, quando você olha para essa igreja especial, a igreja de Éfeso, então você imagina uma igreja que foi pastoreada por João, Paulo e Timóteo. Se você ler a Bíblia, você vai falar assim: uau, que igreja poderosa. Mas é essa mesma igreja que recebe um recado de Jesus lá no Apocalipse, dizendo que ela abandonou o amor mais importante, o primeiro amor. Ela deixou o primeiro amor. Então nós podemos ouvir boas informações, nós podemos ser alimentados pela palavra de Deus, mas se nós não tomarmos uma decisão em cima daquela palavra de Deus que nos confronta, nós ficaremos no mesmo lugar aonde estávamos, e até pior. O autor de Provérbios, ele diz que quando nós paramos de aprender, nós começamos a perder o conhecimento que temos. Quando nós paramos de viver na fé, quando nós paramos de andar em santidade, de buscar fazer a vontade de Deus, você não está estabilizado. Pelo contrário, você está diminuindo.
se você frequenta, faz atividade física, se você luta, se você se prepara, se você é um atleta, quando você fica muito tempo sem praticar aquilo, você começa a perder. Você não ganha, você não fica estabilizado, você não fica no estágio onde você estava, você começa a decrescer. O apóstolo Paulo, ele está justamente chamando aquela igreja, para que aquela igreja possa viver em santidade, para que aquela igreja possa viver como um só corpo, para que ela possa viver em unidade. Porque nós fazemos parte de um corpo, ou de um mesmo corpo, e devemos assim, cumprir alguns elementos que Deus coloca para as nossas vidas. Talvez o primeiro elemento que nós possamos cuidar, ou que nós devamos cuidar, em sendo uma unidade, em sendo um corpo só, é o cuidado com os outros, é o cuidado com o próximo. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Que coisa maravilhosa e que coisa profunda. Você não é uma ilha, você não está solto, você não é alguém isolado, pelo contrário, você está conectado a uma rede, você está conectado a um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós devemos ter uma preocupação social. Sim, uma preocupação social. O pastor está falando da ação social que alcança aquele que é perdido? Sim, é uma ação social importante, porque ela alcança aquele que é perdido. Mas nós alcançamos aquele que é perdido com o pão perecível para quê? Para podermos levar para ele o pão da vida. É assim que o nosso Ministério de Ação Social trabalha. Porque quando eles vão levar o perecível, eles também levam a palavra de Deus, também pregam. Mas eles alcançam, o nosso ministério, a nossa igreja, alcança o perdido através do perecível e ensinando a palavra. Mas o texto aqui parece dizer que nós devemos ter uma preocupação social também com aqueles que estão de dentro, aqueles que estão próximos. Gálatas 6, versículo 10 diz assim: façamos bem principalmente a quem? Domésticos da fé. Isso mostra para a gente a preocupação que nós devemos ter com aqueles que estão ao nosso redor. Como é que está a vida do seu irmão? Você sabe se teu irmão tem passado alguma necessidade? Na verdade, você tem perguntado isso, você tem se preocupado com isso. Nós devemos nos preocupar uns com os outros, mas nós devemos fazer bem a todos. Devemos nos preocupar com os domésticos da fé, com aqueles que estão conosco na caminhada. Pastor, mas eu não quero ser intrusão, será que vão achar que eu estou me metendo na vida do meu irmão? Faça isso com discrição, faça isso com carinho. Se você vê alguma coisa que você vê que você pode ajudar na vestimenta, no alimento, na saúde, chama esse irmão e fala assim: irmão, eu gostaria de te ajudar, posso? Faz isso em amor, porque ele vai sentir o seu amor e ele vai abrir o coração para você. Façamos bem a todos. Devemos fazer bem no nosso meio, no nosso ambiente, profissionalmente aos nossos irmãos. Gente, a gente está começando, tem muita gente aqui começando no trabalho, e no nosso país, muitas pessoas estão desempregadas procurando um trabalho, e às vezes você conhece uma porta de emprego, você sabe da possibilidade. Então quando você tem um problema, primeiro, se você tem um problema de desemprego e precisa trabalhar, você precisa levar isso como motivo de oração, você precisa compartilhar isso com seus irmãos. Mas se você conhece uma possibilidade para que alguém possa trabalhar, você deve ser o primeiro a abrir a oportunidade para que esse seu irmão possa trabalhar. Porque nós devemos cuidar uns dos outros, principalmente aos domésticos da fé. Então, que não tenha ninguém desempregado entre nós, mas se houver, que você possa ter coragem. Às vezes para o homem, para o chefe de família, ele se sente mal e constrangido quando não está trabalhando. Ele se sente mal e não quer nem falar sobre isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades uns com os outros. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer assim, porque quando nós fazemos, nós damos a oportunidade para o nosso irmão de nos ajudar. Existem bons profissionais aqui no nosso meio, glória a Deus por isso. E você talvez seja um, e procurando uma possibilidade de trabalho. Nós devemos nos preocupar com a vida profissional do nosso irmão. Nós devemos nos preocupar com o bem-estar emocional daqueles que estão ao nosso lado.
Irmãos, muita gente acha que bem-estar emocional é frescura. É coisa assim de gente que não tem firmeza, que não é firme, que não está definido. Irmãos, não é. A nossa mente pode adoecer. É necessário que nós tenhamos saúde emocional. As nossas relações, muitas vezes, elas nos adoecem. Existem relacionamentos que nos fazem mal, existem ambientes de trabalho que nos fazem mal, nos adoecem. E às vezes a gente vem para a igreja, vem e a gente não consegue ter aquele sorriso, aquela alegria, porque na verdade estamos numa tristeza, e se ficarmos muito tempo nessa tristeza, ela pode desencadear um processo depressivo. Então eu e você precisamos ter um olhar para aquele que está ao nosso lado e dizer assim: você está bem? Porque quando a gente conhece o nosso irmão, quando a gente conhece as pessoas que moram conosco dentro da nossa casa, só pelo olhar a gente já sabe que não está tudo bem. Então eu e você devemos ter essa preocupação. Muitas vezes, irmãos, pessoas precisam apenas de alguém com quem eles possam falar, colocar para fora. E nós aqui temos um elemento que é muito poderoso, porque se alguém fala conosco, coloca para fora as suas emoções, nós podemos orar com essa pessoa, colocar a vida dela diante do altar do Senhor. E como é poderoso o que Deus faz através de uma igreja que está de joelhos, através de uma igreja que ora, através de uma igreja que busca a presença de Deus. Nós devemos orar pelo bem-estar emocional e cuidar do bem-estar emocional dos nossos irmãos. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos assim: mas pastor, isso é problema do meu irmão, isso não é problema meu, isso é problema dele. Lembra do que Caim respondeu para Deus, quando Deus perguntou sobre Abel? Ele disse: que tenho eu com meu irmão? Irmãos, nós temos tudo com os nossos irmãos, nós somos responsáveis por eles, e nós prestaremos contas deles ou sobre eles naquele dia diante de Deus. Então, se você pode fazer o bem àquele que está ao seu lado, faça. Nós devemos fazer o bem. E por que devemos fazer o bem aos nossos irmãos? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo quer dizer que nós somos uma unidade, nós somos um com eles. Mas fazer parte do corpo de Cristo também trabalha ou tem a ver com o nosso comportamento. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto e bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós fazemos parte de uma unidade, e porque fazemos parte dessa unidade, devemos viver em santidade. Mas os nossos dias, eles nos armam ciladas, e às vezes o evangelho é tão simples. Pastor Silvio Macri fez um vídeo essa semana e ele falava assim sobre a simplicidade do evangelho, sobre as respostas que são tão simples. Por exemplo, a Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, isso é casamento, serão os dois uma só carne, isso é relação sexual, sexo. Então, o homem deixa o seu pai e sua mãe, quer dizer, ele vai ter independência econômica, financeira, emocional, vai ter a sua própria família, vai se unir com a sua esposa, é público, diz diante de todo mundo: olha, essa é minha esposa, esse é meu esposo, e aí eles terão relação sexual. O mundo fala que é o contrário, fala, não tem nada a ver isso daí. Ele fala assim: primeiro você tem relação sexual, depois de um tempo tendo relação sexual, você mora junto, mora na mesma casa, se der certo você casa. Não é à toa que nós estamos vendo famílias quebradas na nossa sociedade semana após semana, constantemente. A gente inverte, e nesse caso a ordem dos fatores altera sim o produto. Nós invertemos a vontade de Deus, tentando colocar a goela abaixo da sociedade, a nossa própria vontade, viver como queremos. Não dá certo. O corpo de Cristo é um corpo santo, porque ele faz aquilo que Deus determinou que ele fizesse.
O corpo de Cristo funciona, é uma unidade operacional, porque ela obedece àquilo que o rei daquela unidade mandou fazer. Então nós não somos moldados pelos fatores, ou pelos prazeres, ou pelas vontades desse mundo, ou até mesmo do nosso próprio corpo. A vontade que deve nos direcionar é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a prática sexual, porque foi Deus que criou o sexo, tá? Não foi ninguém que criou o sexo, quem criou o sexo foi Deus. E Deus criou o sexo para que ele seja feito dentro do casamento de forma heterossexual. Foi assim que ele fez, foi assim que ele planejou. Nós devemos tomar cuidado com os ambientes em que nós estamos, porque os ambientes que nós estamos, eles podem nos levar a pecar. Então, cuidado com a festinha, cuidado com um barzinho, cuidado com os lugares que podem te fazer cair. Se você se sente tentado naquele lugar, não é um lugar para que você esteja. É isso, pastor, mas eu vou lá e eu não bebo nada. Eu vou lá e eu não danço nada. É até bom, porque se você foi criado na igreja e tentar dançar, não é legal. Crente que foi criado na igreja, quando tenta dançar, não dá certo. Não fica bonito. Fica esquisito. Fica uma coisa estranha. Mas o próprio ambiente, muitas vezes, onde nós estamos, acaba nos influenciando. Hoje você não cai, amanhã você não cai, mas daqui a pouco você está tomando as mesmas atitudes que aquelas pessoas estão tomando lá fora. Então, se você está se sentindo influenciado e não capaz de influenciar nesse momento, o ideal é que nesse momento você não esteja naquele lugar. Por que nesse momento? Porque em algum momento você pode se sentir fortalecido para influenciar as pessoas que estão lá, quando aquilo não te afetar mais. Contam uma história de que no passado um rapaz se converteu e ele se envolvia muito com o carnaval. Então a igreja saiu para fazer um evangelismo de impacto no carnaval e aquele rapaz se ofereceu. Ele era recém-convertido, acabou de se converter no carnaval, agora ele foi para o impacto de carnaval e disseram que no meio da evangelização o pé dele começou a mexer. Ele começou a mexer, o dedinho dele começou a ir para o alto assim. E ele começou a falar, me segura Senhor, me segura Senhor, me segura Senhor, e não foi seguro por ninguém. Então existem alguns momentos em que nós estaremos preparados e aptos para lidar com determinados desafios. Mas enquanto esse momento não chega, é melhor que nós nos afastemos, para que nós possamos manter a santidade e a vida com Deus, porque fazemos parte de uma unidade, fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo, e devemos glorificar a Jesus através do nosso corpo. O corpo de Cristo precisa viver em unidade, e a unidade com o mesmo objetivo. 1 Coríntios 12:12 diz assim, portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Nós devemos viver com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Devemos ter metas em comum, sonhos em comum, objetivos em comum para glorificar o nome de Deus. E como nós temos objetivos em comum, por exemplo, quando nós vivemos uma vida de adoração, uma vida para a glória de Deus. E a adoração é muito mais do que simplesmente cantar canções. A adoração tem a ver com um relacionamento profundo com Deus. Na verdade, um pastor lá de Minas Gerais, certa vez ele disse que a adoração é tudo aquilo que fazemos em reconhecimento à presença do Senhor ao nosso lado. Então, quando você adora, você não está cantando necessariamente. Cantar é um veículo para a adoração. Mas quando você vive uma vida em comunhão com Deus, uma vida que exalta o Senhor, aí sim você está adorando. A Bíblia traz muitas palavras para a adoração, pelo menos 3. 2 me saltam à mente nesse momento. Uma tem a ver com liturgia, latreia. É aquela adoração litúrgica, adoração do povo quando se reúne e vai prestar um culto. Mas a adoração, mas talvez a palavra que melhor traduz a adoração na Bíblia, que no Novo Testamento seja proskenel ou proskeneuma. Essa palavra vem de beijar. É, por exemplo, a palavra utilizada quando aquela mulher quebra perfume, derrama aos pés de Jesus, vai enxugar com seus cabelos e beija seus pés. A palavra ali é proskenel, ela beijou os pés de Jesus. Esse beijo é um beijo de adoração. Essa palavra também pode ser traduzida por entrega.
Então, quem beija os pés de Jesus se entrega a Jesus. Quando nós vivemos uma vida de adoração, meus irmãos, nós não vemos para o culto para ver se o louvor foi bom ou não foi bom, para ouvir se a mensagem foi legal hoje ou não foi legal hoje, se o solo foi digno de aplauso ou não foi digno de aplauso. Quando nós vivemos uma vida de adoração, nós viemos ao culto para nos entregarmos. Eu vim entregar algo ao Senhor, e aí quem avalia o culto não sou eu ou você. Quem avalia o culto é o Senhor da igreja, porque é Ele que recebe o culto. E esse Senhor da igreja que recebe culto, Ele tem algo que é interessante, porque Ele não nos vê somente aqui dentro desse ambiente, mas Ele nos vê no dia a dia dentro da nossa casa. Então, se eu e você aqui dentro desse ambiente de adoração, nós erguemos as nossas mãos ou se estamos sentados, isso para o Senhor da igreja não é tão relevante assim, porque Ele não diz de qual a forma mais correta para se adorar. Se você lembra do culto em que Ana foi, Ana, a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, ela tinha uma rival, Penina, e ela foi a um culto pedir a Deus que fizesse um milagre na vida dela. E Ana entrou na igreja da época, tá? Entendam a minha parábola. Entrou na igreja, sentou no banco, e ali ela começou a orar de manhã, começou a orar, a pedir a Deus. Agora imagina você na igreja orando, e o pastor chega para você e diz assim: você está bêbada? Você está bêbado? Que coisa feia. O pastor falou isso para ela, o sacerdote falou isso para ela, porque ela estava orando baixinho. Talvez aquela igreja fosse uma igreja de liturgia assim, bem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então aquele murmúrio da Ana quebrou a liturgia. Era uma igreja mais tradicional. Mas se você for lá no texto do Novo Testamento, você vai ver que Pedro e João, eles encontraram com um paralítico na porta do templo, e aquele homem foi curado. Eles disseram: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, a Bíblia diz, ele entrou pulando dentro do culto, saltando. Aí ele devia estar num culto pentecostal. Eu não sei, mas independente de ser um culto tradicional ou um culto pentecostal, na verdade o que Deus está fazendo, ou o que Deus está falando, é que a preocupação do Senhor não é com a forma como você adora. Não é se você levanta a mão, não levanta a mão, se você chora, se você não chora. Não é se você dá uma cambalhota, não precisa dar cambalhota, não dê cambalhota, é perigoso. Mas não é isso que está preocupando o coração de Deus. Deus, Ele te vê no secreto. O Senhor que está vendo aqui a congregação adorando ao Senhor, adorando ao nome dEle, é o mesmo Senhor que te vê no trânsito, em casa, lidando com seus filhos. Se você separa tempo para fechar a porta do teu quarto e orar a Ele, como é que você lida no trabalho? É o mesmo Deus. Então de Deus não tem como esconder, para Deus não tem como camuflar. Eu posso até dizer: a adoração do fulano é bonita, a adoração do ciclano não é. Eu posso até dizer, mas para Deus, mas a minha avaliação é superficial e errada. Mas a avaliação de Deus é profunda e verdadeira, porque Ele olha para dentro do seu coração. Então uma igreja que vive para a glória de Deus, é uma igreja que busca adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, a equipe de louvor hoje cantou, ensaiou, se preparou. E o altar é um lugar santo. Altar é um lugar santo. Por isso a gente está sempre orando. Por isso a gente está pedindo aos músicos: leiam a Bíblia, sejam presentes na EBD, se santifiquem, busquem a presença do Senhor, porque o altar é santo. Então os músicos também são santos, adorando a um Deus santo, diante de uma igreja ou com uma igreja que é santa. Afinal, não fui eu que inventei isso, mas a Bíblia falou: sede santo, pois eu sou santo. O parâmetro da santidade é o parâmetro, quem deu foi o próprio Deus. E é por isso que nós devemos buscar a santidade para engrandecer o seu nome em adoração. O objetivo comum que nós precisamos ter, ou outro objetivo, é salvar os perdidos. Salvar aqueles que precisam ouvir do amor de Deus. Irmãos, nós temos tanto campo aqui em Marechal, e me alegra ver o que Deus está fazendo dentro da nossa igreja. Me alegra ver que o Senhor tem trazido pessoas, que nós temos podido vivenciar a experiência de transformação de vidas, batismos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tem muito mais. Tem muito mais ao nosso redor, tem muito mais nesse comércio, tem muito mais nessa redondeza. Muitas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E o Senhor plantou você nesse lugar.
para que você possa fazer a diferença na vida dessas pessoas, falando do amor, falando do Evangelho. Ah, pastor, isso é fácil? Não, não é. Irmão, se fosse fácil salvar pessoas, Jesus não viria morrer numa cruz para salvá-las. Não é fácil, mas eu e você precisamos estar enganjados nessa obra assim como ele estava. Precisamos nos importar com o perdido, precisamos nos importar com aqueles que carecem sem o amor de Deus. Irmãos, nas nossas gerações, tem diminuído o número de pessoas que têm se voluntariado, ou que têm se sentido chamadas para missões. Têm se sentido desafiadas para ir a outros lugares do mundo pregar o Evangelho. E nós devemos ser desafiados, nós devemos deixar esse clamor queimar no nosso peito, no nosso coração. A quantidade de pastores que saíram desses bancos, não dá para contar nas palmas das minhas mãos, e eu precisaria pedir a ajuda de alguns irmãos, porque o Senhor levantou obreiros nesse lugar e enviou obreiros nesse lugar para pregar o Evangelho em outros lugares. O Senhor levantou missionários nesse lugar e enviou esses missionários para pregar o Evangelho em outros lugares. Agora, se nós somos uma igreja local, e nós somos, isso é um sinal de que Deus quer que nós preguemos o Evangelho aonde nós estamos. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos compartilhar Jesus no bairro de Marechal Hermes, porque esse bairro pode ser transformado pela presença do nosso Deus. A nossa igreja precisa ter um objetivo comum, que é o objetivo de amadurecer na fé. Irmãos, pensem comigo, existe uma ação dupla. No poder do Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre as nossas vidas. E quando nós falamos nessa manhã sobre o batismo, e que batizado no Espírito Santo você é no momento em que entrega a vida a Jesus, como o único e suficiente Salvador, nós não podemos pensar no batismo como um fim, mas o batismo é um início. Jesus foi batizado como testemunho. E o que aconteceu depois? Você que é bom de Bíblia. Foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Então ele foi batizado. Agora é só sombra e água fresca? Não. Foi levado e foi tentado. O batismo é o primeiro passo na caminhada da fé. Então, os passos que virão a partir daí gerarão amadurecimento em nós. Nós precisamos viver uma vida que cresce, que se desenvolve, que amadurece. Hoje uma irmã me procurou, ela disse para mim que tem 66 anos, mas não parece. E ela disse assim, olha, eu estou aprendendo tanto de Deus nesse tempo. Irmãos, quando você está com o coração aberto, quando você está com os ouvidos atentos, você não vai parar de aprender de Deus, você não vai parar de aprender aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem muito para fazer através da sua vida. Deus tem muitos para ganhar através de você. Que bom que os nossos filhos estão na igreja. Eu tenho uma alegria muito grande de poder olhar para o banco e poder ver meus filhos, ver minha esposa, ver minha família aqui. Que bom que os meus filhos estão aqui na igreja. Mas irmãos, quantos filhos não estão? Quantos filhos não estão? Você que é pai, você que é mãe aqui em Marechal, você viu o batismo do seu filho, da sua filha nesses últimos meses, que bom. Mas quantos filhos, quantos netos, quantos sobrinhos não estão? E o Senhor, Ele nos chama, Ele quer nos amadurecer, para que nós possamos ter esse entendimento, e tendo esse entendimento, que agora que Deus salvou os nossos filhos, os nossos pais, os nossos sobrinhos, os nossos netos, nós possamos ser agentes nas mãos de Deus, para a salvação de outros filhos, outros pais, outros sobrinhos, outros netos, para a glória do Senhor. O crente que amadurece é o crente que tem uma vida de oração. É um crente que vive em oração. Essa semana eu estou impactado com aquela conta que fiz há 2 domingos atrás. E eu espero que os irmãos estejam orando mais. Essa é a minha oração, do que naquele dia. Mas alguns irmãos aqui levantaram e eles oram mais tempo do que eu. Essa semana eu comecei a aumentar meu tempo de oração. Aumentar mesmo. Eu coloco no relógio para despertar. Foi aumentando. Eu aumento o meu tempo de oração. Porque eu entendo que quanto mais tempo eu oro, mais eu estou ficando forte espiritualmente, mais eu estou me alimentando. Aumentei meu tempo de oração. Você tem crescido em oração?
Você tem crescido na leitura da palavra? Você lê a Bíblia com amor? Você lê a Bíblia com afinco? Porque se você não lê, você pode ser enganado. Um pastor da internet disse assim: ora, Jesus mandou que seu discípulo fosse até o mar e lançasse a rede para pegar o peixe. Ele disse: está vendo aqui o texto sagrado, está dizendo que Jesus era rico, ele tinha até casa de praia. O homem falou isso, mas se você não lê as escrituras sagradas, você será enganado. Você será passado para trás, então você precisa amar a Bíblia. Tem uma série nova, num canal desses de TV, que fala da história do rei Davi. Mas se você vê aquela série bonita, sem ler a Bíblia, você vai achar um monte de coisa do Davi que nunca aconteceu na verdade, porque não está na Bíblia. Irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus de modo que ela fique gravada em nossos corações. E assim nós amadurecemos. Amadurecemos quando oramos, amadurecemos quando lemos a Bíblia e meditamos nela, amadurecemos quando evangelizamos e amadurecemos quando temos uma vida de adoração diante da presença do nosso Deus. Eu gostaria de que você pudesse meditar nisso nessa noite. A igreja que cresce precisa crescer em unidade. Porque se nós crescermos de qualquer outra forma, e é possível crescer de outras formas, você nunca viu igreja tão cheia quanto nos nossos dias de hoje. Não necessariamente a nossa igreja, mas principalmente as igrejas televisivas. Então você pode crescer de diversas formas. Mas a igreja que cresce de forma saudável, ela cresce em unidade ao redor da palavra de Deus, porque esse é o crescimento que Deus de fato quer. O meu convite para você nessa noite é que você possa abrir o seu coração diante da presença do Senhor e deixar o Senhor trabalhar na sua vida, para que você possa crescer, amadurecer, desenvolver-se na caminhada da fé. E isso é uma decisão que só você pode tomar. Ninguém pode tomar por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você, é só você. Toma essa decisão nessa noite.